tudo bem? Hoje eu vim falar sobre mediunidade e desmistificar algumas coisas sobre os médiums, principalmente para aquelas pessoas que não trabalham ou não fazem parte de um grupo mediúnico. Eu trouxe um roteirinho aqui para seguir, até para a gente não sair muito do tema, do assunto, e para também passar os principais pontos aqui que eu entendo que são bem importantes para quem está conhecendo agora ou ouvindo falar sobre mediunidade e como funciona o trabalho dos médiuns. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa trazer é que nós todos somos médiums. Como a própria palavra já diz, nós somos o meio de comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Ou seja, a todo tempo nós estamos sofrendo influência de espíritos desencarnados. Sejam elas influências dos espíritos benfeitores, que vêm trazer pensamentos positivos, influência positiva nas nossas vidas, e muitas das vezes a gente não percebe que aquilo é um pensamento que não é nosso, como também espíritos que estão ali ligados com a gente de reencarnações passadas, e eles convivem ali no nosso ambiente familiar, como também outros espíritos que, pela oportunidade, identificam uma forma de ficarem próximos da gente e tentar de alguma forma extrair fluidos materiais, e principalmente no momento que a gente se deixa exposto, principalmente quando a gente quando a gente bebe ou quando a gente fuma, e aí a gente acaba atraindo espíritos que têm essa intenção de fumar, ou que eram fumantes, ou que bebiam, e aí eles se aproximam de nós, porque nós ainda estamos encarnados, e tentam sugar essas energias. Bem, mas não é esse o foco do nosso estudo de hoje, e aí o que eu vim falar mesmo foi em relação aos médiuns, que são os médiuns ostensivos, ou seja, são aqueles médiuns que realmente trabalham com a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados, e que não necessariamente eles nascem já com essa facilidade de comunicação. Isso também pode ser adquirido ou percebido ao longo da vida. Não necessariamente você vai nascer como o Divaldo ou como o Chico, que a partir do nascimento, né, já ali nos momentos de infância, já conseguem ter essa percepção. Pode ser que isso se aflore, como aconteceu comigo, já numa idade mais avançada. E aí o que eu queria trazer aqui para vocês também, existem vários tipos de médiums, desde os médiums audientes, que são aqueles que ouvem espíritos, até os médiums psicógrafos, que são aqueles que fazem psicografia, como os psicofônicos, que são os médiums de incorporação, e aí eu vou explicar o porquê eles não fazem incorporação. Na verdade, o que acontece é que eles ouvem a mensagem do espírito e replicam essa mensagem. Então não existe uma incorporação. O meu espírito não sai do corpo para que outro espírito entre em mim para passar a mensagem. Na verdade, o espírito desencarnado se aproxima da Monique e eu ouço o que ele fala e replico o que ele está falando. Então esses são os psicofônicos. E existem também médiums que têm mais de uma mediunidade. Então ele pode ser psicógrafo e psicofônico, ou até mesmo audiente ou vidente, que são aqueles médiums que veem espíritos. E aí eles podem ser videntes e audientes. Então existe uma variedade de tipos de médiums. E o livro dos médiums, desculpa, eles trazem também bastante, fala bastante sobre os tipos de médium, tá? Então existem uma infinidade de tipos de médiums. E aí um ponto importante que eu trouxe aqui é o trabalho que eu faço no grupo de orientação aos espíritos. Lembrando que a forma como eu vou comentar agora é a forma como o meu centro espírita trabalha, e tem vários centros espíritas com vários tipos de trabalhos mediúnicos e que trabalham de formas diferentes também. No centro espírita onde eu trabalho, a gente tem um grupo de orientação aos espíritos que atendem espíritos desencarnados. Então eles não dão, né, e no meu grupo de trabalho a gente não dá orientação para os familiares desses espíritos desencarnados, sim para os espíritos que desencarnaram. Como é que funciona o meu grupo? No meu grupo a gente tem aproximadamente de 15 a 20 pessoas, e na casa que eu frequento eles limitam a quantidade de pessoas por grupo, até para que o trabalho seja mais produtivo, e também tem que ter um número mínimo de pessoas na sala. Então, entre 6 e 7 pessoas no mínimo, para que a gente consiga fazer um bom trabalho de exercício aqui mediúnico, né, de orientação aos espíritos.
E aí, como é que funciona isso? Dentro do meu grupo sempre tem a dirigente, que é uma pessoa que organiza o grupo e que tem o maior conhecimento sobre a doutrina espírita e que se preparou para ser dirigente de um grupo espírita. E existe metade do grupo médiums, psicógrafos como eu, e outras pessoas que não são médiums, mas que são orientadoras e que estudaram lá no centro também, fizeram o curso de doutrina espírita, entendem sobre o espiritismo, estão ali para orientar esses espíritos desencarnados que vêm pedir ajuda, tá? Receber, na verdade, ajuda, e na maioria das vezes eles não vêm pedir ajuda, né? Eles são direcionados pelos espíritos superiores a estarem ali no grupo para entender esse momento que eles estão passando. São espíritos que desencarnaram e muitas das vezes não perceberam que desencarnou, ou se tem essa percepção do desencarne, não conheciam ou não acreditavam no momento que eles estavam aqui encarnados que existia uma vida após a morte. Então, para eles é uma surpresa e eles acabam não aceitando esse desencarne. Então, o que a gente faz ali é um trabalho de orientar esse espírito que vem, né, que é trazido até o grupo, para explicar para ele que existe vida após a morte, que isso é somente que a gente não morre, isso é apenas uma passagem, e para ele ser orientado ali pelos espíritos superiores que estão ali com a gente, para ser direcionado para o ambiente espiritual e não ficar aqui no planeta Terra vagando sem nenhum tipo de orientação. E qual que é o ganho de fazer esse trabalho? Esse trabalho não é só para orientar os espíritos, mas principalmente nós, médiuns e orientadores, nós ganhamos muito com esse trabalho. Por quê? Porque a gente recebe ali e ouve, né, relatos e experiências de pessoas que passaram por aqui, que assim como nós, cometem erros, têm os seus acertos e também tem a percepção, né, quando elas desencarnam, de que poderiam ter feito coisas melhores. Assim como a gente, muitas vezes, sempre fica prometendo que vai fazer alguma coisa e acaba não fazendo. E aí, quando a gente percebe que desencarnou, a gente começa a se martirizar com coisas que eu poderia ter feito ou coisas que eu não deveria ter feito. E o nosso trabalho ali é de orientar esse espírito. Além disso, eu trouxe também aqui para vocês para compartilhar um pouco dos livros de estudo que eu estudei aqui nesse período que eu fiz o curso de doutrina espírita e que para mim também servem como base, que eu estou sempre fazendo uma consulta e eu queria compartilhar com vocês. Um deles é o livro do Allan Kardec, que é o livro dos médiuns, que fala bastante sobre a questão dos tipos de médiuns e até mesmo de situações que acontecem com a gente no dia a dia e que você fala, nossa, que coisa estranha. Vou dar um exemplo. Às vezes eu tô dormindo e aí quando eu acordo assustada, parece que eu acabei de voltar pro corpo, parece que tenho aquela sensação de que eu tô caindo, né? Acabei de acordar, mas parecia que eu tava caindo, aí eu acordo assustada. O que é isso? O livro dos médiuns explica sobre esse fenômeno e outros fenômenos que acontecem com a gente no dia a dia e que às vezes a gente não tem essa percepção desse fenômeno ser espiritual. Então é legal conhecer esse livro, sim. Para mim ele é base aqui para o nosso estudo. Eu tenho também aqui o Estudando a Mediunidade, que é do Martins Peralva, que é um espírito que um livro que é baseado no livro Domínios da Mediunidade, do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e ele também traz muito sobre a vivência nos grupos de trabalho espírita. Então, os diferentes exercícios de mediunidade que existem nos grupos em vários centros espíritas. Então, ele dá um bom enfoque aqui de como é que funcionam esses trabalhos. E eu trouxe também esse livro que eu ganhei, que é Vivência Mediúnica, que é um resumo de como funcionam os trabalhos dos médiuns, também é do Manuel Filomeno de Miranda, que vale muito a pena ler também. Então esse é um pouco do trabalho que eu faço hoje e achei interessante compartilhar, porque as pessoas às vezes me perguntam como é que funciona o meu trabalho na doutrina espírita, como é que é meu grupo de orientação, se eu tenho medo, e tem muita gente que tem medo sim desse contato com espíritos, e para passar essa tranquilidade, porque a gente faz esse trabalho com muita consciência do que a gente está fazendo e com muito amor assim no coração, porque a gente fala que nós somos trabalhadores de Jesus, nós acreditamos que Jesus é o nosso protetor aí do planeta Terra, acreditamos em Deus também, então muitas vezes as pessoas
misturam que espíritas não acreditam em Jesus, não são cristãos ou não acreditam em Deus. Na verdade, não é isso. A gente entende que o espiritismo é uma terceira revelação. Então, a primeira é Moisés, a segunda é Jesus e o terceiro é o espiritismo, que vem complementar tudo que Jesus já trouxe pra gente. E eu também convido vocês a olharem aí no link que eu vou deixar em cima no canal, o vídeo que eu falei sobre como eu conheci o espiritismo, como eu fui chegar no espiritismo e como é que foi para minha experiência de me descobrir médium, tá bom? Se você ainda não seguiu no meu canal, se inscreva aqui no canal, compartilha, comenta, e se você tiver algum tema sobre o espiritismo que você tem muita dúvida, comenta aí, deixa o seu comentário e aí a gente vai tentar responder aqui no vídeo para você, tá bom? Tchau, gente, obrigada!